iniciar, então. Essa reunião, ela, como eu falei para vocês, é uma reunião breve, tá? Ela não é muito longa e o objetivo dela é falar um pouquinho sobre o kit para as aulas de robótica das PEIs de 9 horas, tá? Porque vocês receberam um e-mail, né, da diretoria de ensino informando que a partir da semana passada, da quarta-feira, as escolas elas receberiam o kit robótico. Tem algumas escolas que já me reportaram que receberam, então eu quis chamá-los para explicar como receber, como armazenar esses produtos, né? Quais são as recomendações da SEDUC, onde utilizar e quando utilizar esse material. Tá, então são coisas básicas aí, mas que eu achei melhor chamar vocês para fazer essa reunião e tirar todas as dúvidas aí caso vocês tenham, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho, né, das novidades, né, desse material que está chegando, o que, que precisa ser feito. Primeira coisa, para deixar muito bem claro para todo mundo, né, só tem aulas de robótica da SEDUC, né, as PEIs de 9 horas, que tem anos finais, ensino fundamental, anos finais, oitavos e nonos anos. Para essas turmas de oitavos e nonos anos, tem 4 aulas semanais. Dessas 4 aulas, 2 são de programação na plataforma Alura e 2 dessas aulas semanais são de robótica, que usa o material digital da SEDUC e que agora chegou esse material também para ser utilizado nessas aulas junto com o material digital. Tá? Então, uma coisa para deixar bem claro, por isso que são poucas escolas, são 16 escolas apenas que tem essas séries, oitavos e nonos anos, anos finais, das PEIs de 9 horas. São poucas escolas envolvidas. Uma coisa que vocês já devem ter percebido é que lá nos anos anteriores, as escolas elas receberam aquela verba do PDD Paulista Maker. E com esse recurso, as escolas fizeram aquisição dos Arduinos, de uma plataforma para dar aula de robótica, só que uma plataforma modelo Arduino, tá? Então, nós estamos, nesse momento, né, a SEDUC está fazendo a transição, ela está mudando a plataforma. Nas aulas de robótica, para essas PEIs de 9 horas, não será mais utilizado o Arduino, tá? Será utilizado outra plataforma chamada Microbit. Então o Arduino ele sai de cena e agora vai ser utilizado o Microbit. Mas deixar claro para vocês que vocês não se desfaçam desses materiais, tá? Não se desfaçam desses Arduinos. Porque apesar de não serem utilizados nas aulas de robótica, eles podem ser utilizados para outros fins. Pode ser utilizado em eletivas, eles podem ser utilizados em projetos, né, da feira de ciência, ou às vezes um projeto da Olimpíada de Robótica. Para esses fins, eles podem ser utilizados. Agora, para as aulas mesmo, aula, né, da SEDUC, Tecnologia e Inovação, aquele que utiliza o material digital, não será utilizado o Arduino. Vai ser somente essa nova plataforma, que é a plataforma Microbit. Bom, e por conta disso, né, dessa alteração de plataforma, a SEDUC ela está realizando nesse momento, né, nesse começo de ano, uma compra centralizada, uma compra feita pela própria SEDUC desses materiais, né, dessas plataformas, desses kits robótica. Então, iniciou-se na semana passada, a partir da quarta-feira, dia 20, a entrega do primeiro lote. Esses materiais eles não chegarão todos de uma vez, serão entregues em 2 lotes. Então, o lote 1, né, que teve início na semana passada, e o lote 2, segundo lote, vai ser entregue posteriormente, vai ter lá a previsão de início, né, de maio, para começar a iniciar as entregas, até o final de junho. Tá? Mas como, né, levando em consideração o lote 1, ele começou a ser entregue bem no início da previsão. Então, imaginamos que lá para o começo da previsão, lá para o meio de maio, já começa a entregue o lote 2. Tá? Então, o que as escolas estão recebendo agora é uma parte
São poucos itens, na verdade, é só a placa, né, microbit, 2 pilhas por microbit e uma caixinha de um suporte, um case de pilhas, também por microbit, tá? Então esse é o lote 1 apenas. O lote 2, depois eu vou mostrar para vocês, tem um monte de itens, né? Na realidade, ao todo, são 23 itens a serem entregues por kit, né? E agora, nesse primeiro momento, foram entregues apenas 2 itens. Então, 21 itens vão ficar para serem entregues ali junto com o lote 2. E agora a relação, e é importante que todas as escolas aqui tenham uma noção, né, prestem bastante atenção, porque essas são as escolas, né, que a SEDUC encaminhou uma planilha que receberão agora, nesse momento, os kits. Tá? Então, vocês podem perceber aí que nós temos 10 escolas, né, de PEIs 9 horas, que têm anos finais do ensino fundamental. Junto aí tem a diretoria de ensino, que vai receber 2 kits, né, por conta de fazer formação com os professores. O CIEBP também recebeu 15 kits, né, também para fazer formação com os professores, e depois as quantidades de kits aí de cada unidade escolar. Nós temos 10 escolas nessa relação, tá? E uma coisa a se atentar é que estão faltando algumas escolas. Estão faltando 6 escolas para receber esses kits, tá? Deixa eu mostrar aqui quais são. Então, nós temos o Agenor Medeiros e o Romualdo, que não constavam nessa lista inicial, e mais as 4 PEIs, que eram, no ano passado eram PEIs de 7 horas, que esse ano viraram PEIs de 9 horas. Francisco da Cunha Junqueira, Paulo César Carniel Giovanetti, Nairzinha e o Washington Luiz. Qual que foi a explicação que nós demos? Porque logo que chegou a lista, nós nos reportamos para a SEDUC, e qual foi a explicação que eles deram? A lista que o pessoal da SEDUC está utilizando para fazer a entrega desses itens, né, desses kits robótica, foi uma lista gerada lá no ano passado. Então, essas escolas, essas 4 últimas escolas não constavam porque ainda não eram PEIs de 9 horas, tá? E eu conversando com a Paulinha falou que, a Paulinha e a Lívia, né, elas falaram que o Agenor e o Romualdo, no ano passado, também não constavam, apesar deles já serem de 9 horas, não estavam constando lá na sede. Então, por conta desses problemas, essas escolas ainda não existe previsão de entrega para essas 6 escolas. Repito, já mandamos essa demanda para a SEDUC, já foi reportado, esse problema aconteceu em várias diretorias, não foi um caso exclusivo da nossa diretoria, então já foi mandado um e-mail já para a SEDUC, já preenchemos algumas planilhas, a Marcela já foi avisada, a Marcela também está correndo lá em São Paulo para tentar que essas escolas também recebam, tá? Mas ainda não temos informação de previsão para essas 6 escolas. Tudo bem, gente? Então, assim, vamos aguardar. Mas fiquem tranquilos, porque depois eu vou lá na frente falar um pouquinho para vocês. A utilização desse material, do kit robótica, a previsão era para que esse material seja utilizado apenas no segundo semestre. Tá? Então, está entregando os materiais agora, mas não existe previsão no primeiro semestre de utilizar esses kits. Então, ainda temos bastante tempo ainda, vários meses, até que chegue esse material para essas 6 escolas, tá? Então, retomando de novo, vou voltar aqui. Essas 10 escolas desse slide são as escolas que receberão o kit robótica nesse momento. Então, nós temos lá o nome da escola, na coluninha do meio a quantidade de kits que a escola vai receber. Então, isso tem que estar muito bem claro para vocês entenderem quantos kits a escola vai receber, porque isso interfere em toda a quantidade dos materiais que vocês receberão. E, por último, ali, a quantidade de multímetros que cada escola vai receber, tá? Vocês têm que também saber muito, muito bem disso daí, porque a quantidade que lá vai depois vocês vão receber, tem que atestar na hora do recebimento, tudo bem?
Então, ou são 2 multímetros ou é 1 multímetro, dependendo da escola. Eles vão chegar os kits, né? Eles estão chegando nessas caixas, né? Esse primeiro lote está chegando nessas caixas. Vocês vão perceber que vai que virá aí a placa microbit, um cabo USB, um manual, né? Isso vem tudo ali dentro de um saquinho, né? E depois tem também aquele case de pilhas e 2 pilhas para cada kit. Tá? Então é isso que está sendo recebido. A média de entrega de kits é de 10 a 15 por unidade escolar. Tá? Isso foi feito um cálculo de acordo com a quantidade de turmas de oitavos e nonos anos e a quantidade de alunos. Então, dentro da sala de aula, a orientação para os professores é que eles utilizem esses kits para um grupo de 3 a 4 estudantes. Tá? De 3 a 4 estudantes aí em grupinhos para usar o mesmo kit de robótica. Tá? E o uso desses kits ele é rotativo. Sai de uma turma, vai para outra, tem que levar sempre os mesmos kits, tá? Não vai ter kit assim para um grupo de kits para cada turma, não. Esses kits, eles têm que circular entre as aulas das diversas turmas que a escola tem. Então, nesse lote 1, é isso que nós vamos receber. Ó. A placa microbit, suporte de pilhas e 2 pilhas lá, 2 pilhas também acompanham. Sempre, gente, ó, quando vocês, vou mostrar para vocês as quantidades, né, e os lotes, sempre tem lá uma informação, quantidade por kit. Quantidade por kit. Então, caso a sua escola receba, um exemplo, está lá, e está falando que uma escola, vou dar um exemplo, 10 kits, então serão 10 plaquinhas microbit, mais 10 suportes para pilhas e mais 10 conjuntos de 2 pilhas lá fechadinho. Tá? No caso aí, pilhas são 20 pilhas. O lote 2, né, que vai começar o início aí a partir de maio, né, do lote 2. É a mesma média de kits, né, que conforme foi orientado ali no lote 1, e checar todos os componentes. Como o lote 2 ele é formado por muitos itens pequenos, gente, tem que se atentar e ver certinho a quantidade que a escola vai receber, tá? Tem que se atentar a isso. Aqui tem lá tem um link aqui na apresentação no slide, se vocês quiserem, clicando ali na palavra aqui, ele vai abrir todo um detalhe, uma planilha que vai falar do como que os kits, né, como que os lotes são formados, tá? Mas como exemplo, eu estou trazendo aqui também na apresentação. O lote 2 tem tudo isso de itens, tá? Tudo isso de itens. O lote 1 era formado apenas por 2 itens. O lote 2 são 21 itens no total. São 2 páginas aqui dos slides. Então, exemplo, ó. Vou pegar o exemplo daquela escola que tem 10 kits. Então, aqui tem a descrição do item, o que é, e a quantidade por kit. No caso, aquela escola que tem 10 kits robótica, essa escola receberá 40 pilhas recarregáveis e 10 carregadores, 10 caixas de armazenamento e por aí vai. Sempre pega essa quantidade por kit e multiplica, né, por tanto de kits que a escola vai receber. Aqui é a segunda página, ó, vai até o número 23. Tá vendo? Ó, módulo sensor guiador de linha. Então, se a escola tem 10 kits, vai receber 20 módulos. E por aí vai. Tem que sempre pegar a quantidade de kits e multiplicar por essa coluna aqui, para saber exatamente a quantidade de material que a escola vai receber. Novamente, lote 1, formado apenas por os 2 itens. Lote 2, são 21 itens no total. E o último item ali, ó, é o multímetro. O multímetro, gente, está ali naquela planilha que eu mostrei para vocês, né? Que ela informa a quantidade de kits e na outra coluna a quantidade de multímetros que vai receber. Então aí tudo depende dessa planilha. Vou mostrar aqui de novo, ó. Aqui, ó.
A coluninha da direita está lá, quantidade de multímetros. Então, tem escola que vai receber apenas um, tem algumas escolas que receberão 2 multímetros, tá? Voltar lá. Tudo bem, gente? Então, assim, ó, essa parte, eu quero que vocês, é bom assim que vocês tenham bem entendido isso, para não causar aí talvez um recebimento de material abaixo da quantidade exata, porque daí os alunos não conseguirão desenvolver os seus projetos dentro da sala de aula, porque vai acabar faltando material, tá? Se vocês tiverem dificuldades para interpretar a tabela ou alguma dificuldade no momento da entrega, eu peço que vocês entrem em contato comigo, com a diretoria de ensino, para que vocês não assinem antes de ter certeza absoluta que estão recebendo o material exatamente igual, tá? Como está descrito aqui nessas tabelas e também como vai estar na nota fiscal que vocês vão receber. Tá? Então, assim, é uma questão eu peço esse cuidado para a escola, por se tratar de uma compra centralizada, de envolver aí muitas escolas, pode ser que no momento a própria empresa que esteja entregando, pode ser que eles esqueçam algum material e se a escola não constatar ali no momento, vai ser difícil posteriormente a escola retornar. Tá? Ainda mais depois que a escola assinar o documento de recebimento. Então, peço muito cuidado no recebimento desses materiais. Bom, chegando, qual que é a organização que a SEDUC está solicitando às escolas quando vocês receberem esses materiais, né? Primeiro, quando chegar o lote 2, dentro do lote 2 tem um item chamado caixa organizadora. É a caixa organizadora. Então, ele está pedindo para que, quando chegar esse item, que a escola pegue e monte os kits dentro de cada caixa organizadora. Tá? Aquelas quantidades que eu mostrei anteriormente, quando tem aquela coluninha, quantidade por kit, é a quantidade que terá em cada caixinha, aqueles itens e as quantidades. Tá? Então, coloquem aí dentro da caixinha, enumerem a caixinha para saber qual que é a caixa 1, caixa 2, caixa 3 e assim por diante, tá? Deixem tudo organizadinho e guardado em local adequado, seguro, livre de umidade, de calor, tá? Bem guardadinho, trancadinho, para ser utilizado depois, posteriormente, pelos alunos. Também recomenda-se, é uma recomendação deles, tá? Que além de você numerar a caixa, deixá-la organizadinha, também organizar cada item, enumerar cada item. Então ele fala assim, ó, kit 1, placa 1, então deixar um numerinho na placa 1, sensor de umidade do kit 1 e por aí vai. Todos os itens terem lá para saber que aquele item, se por um acaso ficar misturado, ele faz parte da caixinha do kit 1. Tá? É um cuidado aí que vocês podem ter, que é para deixar muito bem organizado e não misturar às vezes colocar sem querer um dos itens numa caixinha que ele não faz parte. Outras orientações, tá? Como o kit ele vai ser utilizado por todas as turmas, então sempre quando eles montarem os kits dentro de uma aula, eles dentro de uma aula tem que ser desmontado também naquela aula. Então eles vão montar lá os seus protótipos, os seus projetos. Na hora que terminar, o que se pede? Que desmonte, porque aquele kit vai ser aquele mesmo kit vai ser utilizado por outra turma, pela próxima turma. Então eles chegam desmontados, os alunos montam, terminando a aula, eles têm que deixar tudo desmontado para ser utilizado para a próxima turma. Tá? Recomenda-se entregar o mesmo kit para os mesmos estudantes, tá? Verificar sempre se não está faltando nenhum item, né? Sempre assim, ó, antes de entregar para os alunos e depois da entrega dos kits para os alunos, né? Pelos alunos. Tomar cuidado, gente, mãos molhadas, né? Comida, alimento, bebida perto dos kits, porque são materiais eletrônicos e
infelizmente, eles estragam muito rápido, a vida útil cai muito se manusear ele com umidade, ou mesmo se deixar cair qualquer coisa de comida e alimentos em cima dos kits, em cima dos materiais. Tá? E outra coisa, usar esses kits apenas para as aulas de robótica. Lembrando, gente, PEIs 9 horas, oitavos e nonos anos. 2 aulas semanais de robótica. Então, esses kits, eles têm que ser dedicados exclusivamente para essas aulas. Se qualquer turma, qualquer aluno quiser utilizar para outros fins, tem que usar lá os kits antigos que a escola possui. Os kits arduinos que foram adquiridos pela própria unidade escolar em anos anteriores. Então, para usar para outros fins, tem que usar esses kits arduinos. Esses kits microbit, a utilização é exclusiva para as aulas de robótica. Bom, alguns recados, né? Alguns recados aí para ajudar na organização dentro da unidade escolar. É uma coisa que a Seduc pediu, né? E pede evitar a sobreposição das aulas de robótica. Por quê? Porque não vai ter kit para 2 salas utilizarem simultaneamente. Então, evitar que as aulas tenham aí sobreposição de horários, tá? Essas aulas de robótica, oitavos e nonos anos. Os kits, eles não podem ser retirados. De novo, exclusividade, não pode ser retirado para outros fins. Existe uma exceção, gente, uma exceção. Caso o docente seja convocado para uma formação presencial, seja aqui na diretoria de ensino ou no CIEBP, apesar que no CIEBP eles têm uma quantidade de 15 kits. Então, mas caso venha aqui na diretoria de ensino, nós não temos kits para todo mundo para fazer uma formação presencial. Então, o professor, ele pode, é a única exceção, ele pode pegar um item da escola e levar junto com ele na formação, tá? Essa é a única exceção da retirada do kit para ser utilizado fora das aulas, tá? Na formação desse professor aqui na diretoria ou outro lugar que ele for, tá? Orientações de recebimento, caso vocês queiram mais orientações, recebimento, armazenamento e uso, gente, existe uma informação da CITEM que foi passado para as escolas em boletim, que tem todas essas informações. É um documento orientador para recebimento, armazenamento e uso. Aqui nesse slide, se vocês clicarem nessa orientações de recebimento, armazenamento e uso, vai abrir o arquivo para vocês terem um arquivo e também estudarem o arquivo aí em todos os seus detalhes, tá? Kit para formação. Então, o CIEB recebeu os kits, como eu falei para vocês, o CIEB está recebendo 15 kits, tá? O docente, ele pode levar um desses kits para formação, como eu disse, e na DE tem lá, nós aqui recebemos apenas 2, tá? São os nossos kits aqui que nós fazemos os estudos também, e caso precisar, para atender algum professor, ensinar alguma coisa para algum professor aqui presencialmente, esses kits dão conta. Se for uma formação maior, aí o professor leva o kit dele, tá? Ou melhor, traz o kit dele. Tá? Os endereços e as quantidades que eu já apresentei aqui para vocês, caso vocês queiram ver novamente as informações, também ó, aqui no próprio slide tem ali o link, vocês clicam que vai dar essas informações dos endereços de entrega e as quantidades de cada unidade escolar. Tá, e aproveitando, eu vou falar um pouquinho sobre a organização das aulas de uma forma breve, só para vocês entenderem, né, como que o professor vai dar essa aula de robótica. Isso já foi passado na formação que nós fizemos na semana retrasada, então vou apenas dar uma breve, é bem rapidinha mesmo, e como que o professor vai usar esse kit, tá? E também como que a escola, os professores da escola têm que registrar essas aulas. Então vamos lá. Primeiro, novamente, PEIs 9 horas, oitavos e nonos anos do ensino fundamental. 4 aulas semanais, 2 de programação na Lura
e 2 de robótica, utilizando material digital. Tá? Isso tem que estar muito bem claro. Sempre foi pedido, né, para as aulas de robótica e de programação serem duplas, né, para ajudar aí o trabalho do professor dentro da sala de aula. Tanto a tecnologia, tanto a programação quanto a robótica vão precisar do uso de computadores, então tomar cuidado aí sobre posição de horários. E o kit, novamente, o kit que vai ser usado nas aulas de robótica é o microbit. Tá? Não serão utilizados aqueles kits arduinos que a escola fez aquisição anteriormente. Então, novamente, para reforçar, placa microbit e a programação em blocos. A programação dentro das aulas de robótica será feita também uma programação em blocos num programa chamado MakeCode. Como que as aulas estão organizadas por bimestre, de uma forma bem resumida? Primeiro bimestre é introdução à robótica e familiarização com o ambiente de programação em blocos voltado à robótica, o MakeCode. Então, o primeiro bimestre vai ser uma introdução e serão feitas simulações, né, da utilização do kit, da utilização da plaquinha microbit, simulação no computador. Tá? Segundo bimestre, mesma coisa, explorar a programação em blocos e simuladores para o desenvolvimento de projetos simples. Tá? Então, vocês podem perceber, ó, primeiro e segundo bimestre, gente, simulação. É uma introdução à robótica, é lá que vão ser colocados os primeiros conceitos, onde vai começar de uma forma simples e vai ser trabalhado apenas no computador, utilizando uma plataforma chamada MakeCode, onde o professor vai trabalhar a programação e fazer a simulação com seus alunos apenas no virtual. Então, percebam, primeiro semestre não há previsão da utilização da plaquinha microbit. A utilização ela está prevista no segundo semestre. Então, quando nós entramos no terceiro bimestre, já entra lá, ó, fabricação de protótipos simples, com foco na resolução de problemas do cotidiano. Então, vocês vão ver, ó, já tem ó, fabricação de protótipos. Então, já existe aí um manuseio desses materiais que estão chegando na escola. O quarto bimestre, a mesma coisa, tá? Se vocês derem uma olhada ali no final, ó, prototipagem utilizando materiais não estruturados. Então, também, no terceiro e no quarto bimestre, ou seja, no segundo semestre, que o uso do kit efetivamente será utilizado. Sabe? O kit será utilizado apenas no segundo semestre. Mas aí vocês podem perguntar, mas Renato, o que faz com esses kits que estão chegando? O professor, ele pode se aprimorar no uso do kit, ele pode treinar, ele pode estudar utilizando esse kit. Ele também pode pegar o material, mostrar para os alunos, apresentar para os alunos, e aí, caso o professor, e aí é uma coisa que vocês, gestão, tem que verificar junto com os professores. Caso o professor sinta que já terminou, um exemplo, já está lá com material digital muito bem encaminhado, ele não está atrasado, aí pode o professor iniciar o uso em algumas aulas do material como forma para já ir treinando o aluno, tá? Já ir treinando o aluno como utilizar o material, tá? Uma introdução desse material. Mas o uso efetivo ele vai entrar apenas no segundo semestre. Agora falar um pouquinho da organização do material, tá? O material digital que é utilizado nas aulas de robótica. Ele tem uma lógica, tá? Então ele tem uma linearidade dentro do material digital. Primeiro, sempre tem a capa, e a capa vai mostrar o título e qual aula que lá está sendo utilizado, tá? Depois nós temos os conteúdos daquela aula e também os objetivos da aula. Uma coisa importante, depois dos objetivos vai aparecer a missão do dia. A missão do dia é o que o aluno vai produzir naquela aula.
Então, naquela aula do material digital, o que será produzido pelo aluno? Seja ele de forma apenas no simulador, seja ele mesmo produzindo, pegando o material e produzindo. Depois tem o para começar, que é uma contextualização daquele assunto que é apresentado para os alunos. Depois da contextualização, entra o foco no conteúdo, que é a teoria em si, onde será apresentada a teoria para os alunos. Depois do foco no conteúdo é a prática, né? Ou na prática, que é aqui mesmo que os alunos eles vão fazer mão na massa. Quando eles vão pegar, né, no caso aí das primeiras aulas, vão abrir o MakeCode e eles vão começar a fazer a programação dentro dessa plataforma. Depois tem o para refletir, que são perguntas norteadoras, perguntas aí para o professor fazer para os seus alunos, que vai provocar esses alunos para ver se os alunos eles aprenderam, né, o que eles entenderam daquela matéria, ou mesmo forçar o aluno a pensar mais sobre aquele conteúdo que ele trabalhou durante a aula. Depois tem o para ir além. O que é o para ir além? O menino ele terminou o seu projeto, fez o projeto que estava proposto, ele terminou. Caso ele tenha tempo, caso ele se interesse, ele pode ir além, ele pode se aprofundar naquela aula, no que foi proposto na aula, e continuar aquele projeto e deixando ele um pouquinho mais complexo. Então é justamente para ir além mesmo, ele vai fazer coisas além do que foi proposto na aula. Depois, um resumão, né, de toda essa aula, é o que aprendemos hoje, e aí tem as referências. Então, o material ele está organizado dessa forma. Existe uma linearidade, então, de conteúdos, de propostas dentro do material digital. Começa na capa, depois tem a parte inicial, que é o conteúdo objetivos, a missão do dia, que é muito importante, porque vai falar para ele o que ele vai trabalhar, o que ele vai produzir, para começar, né, faz parte da contextualização, e aí vai, foco no conteúdo e na prática. Eu coloquei 2 vezes porque o material ele começa foco no conteúdo, vai para a prática, a parte mão na massa, depois muitas vezes ele volta no conteúdo, tá, para fazer mais um aprofundamento naquela teoria e volta para a prática novamente. Depois a finalização, quero para refletir, para ir além e o resumo da aula, o que aprendemos hoje. Tá? Então, a aula, o material digital de robótica, ele fica estruturado dessa forma. E como nós, gestão, né, os professores, como que nós ficamos sabendo o que os alunos fizeram, se eles conseguiram trabalhar ou não? Ainda, gente, não existe um BI Educação de robótica, não foi desenvolvido. Mas a SEDUC, eles disseram que eles pretendem sim fazer um BI Educação somente para robótica. Até lá, como que vai ser esse controle das aulas? Vai ser solicitado, né, para os professores fazerem as tarefas. Não é a mesma coisa que tarefa SP, mas é na mesma plataforma, mas não é aquela tarefa que o professor registra a aula, né, no diário de classe e automaticamente já é disparado uma tarefa SP para esse aluno. Tá? O professor ele tem que fazer isso manualmente lá no gerenciador de tarefas, ele tem que fazer manualmente. Então ele entra lá, já existe já um identificador, um localizador, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, para que já tem já as tarefas propostas para a robótica. Mas assim, ele não é automático, tá? Então o professor tem que ir e fazer manualmente. A primeira tarefa de robótica, ela vai estar disponível a partir da aula 19h20, tá? 19h20, que pelas contas já deve estar acontecendo ou já aconteceu na semana passada, e os professores já foram orientados a fazer esse procedimento na formação de robótica que foi dado na semana retrasada, tá? Então, é dessa forma que será gerado, vamos falar assim, os índices da robótica até que tenha um BI Educação. Vai ser por meio das tarefas.
Só para vocês verem, ó, já tem tudo isso de tarefa, e ali embaixo, ali, ó, tem numerado as aulas. Então, a primeira aula que será encaminhada para os alunos vai ser a aula 19 e 20. É uma atividade chamada Pedra, Papel, Tesoura. Dentro do primeiro bimestre, tem apenas essas duas aulas que estão marcadas, as aulas 19 e 20 e as aulas 31 e 32. Somente essas, tá? No primeiro bimestre. As restantes são dos bimestres seguintes, tá? Então, são duas aulas que o professor, nesse bimestre, precisa mandar para os alunos nas tarefas. O localizador vai ser, tudo minúsculo, EF, ROB de bola, 8 e 9, tá? Como está ali na coluna localizador. Por meio desse localizador é achado todas essas tarefas aí que já estão montadas para o professor utilizar. Novamente, reforço, primeiro bimestre, apenas duas tarefas, 19 e 20, aulas 19 e 20, e depois só na 31 e 32. E o que vai aparecer para o aluno? O que o aluno tem que fazer nessa tarefa? Vão aparecer duas perguntas, tá? Duas perguntas. Na realidade, são dois links que o aluno precisa colocar, tá? Um é um link do projeto. Aquele projeto, lembra que eu falei para vocês? A missão do dia. Lá na missão do dia, o aluno ele tinha que desenvolver um projeto, o produto que ele vai fazer ao longo da aula. Então, lá no final, quando ele terminar de fazer esse projeto lá na plataforma Make Code, ele vai pegar esse link e vai colocar o link aqui na tarefa. E existem duas perguntas. A segunda pergunta já é do para ir além. Caso o aluno, além daquele projeto da aula, que é obrigatório, ele fez também o para ir além, ele pode também colocar o link lá do para ir além, tá? Mas esse é opcional, não é obrigatório. O obrigatório é a primeira pergunta, que é o protótipo, o produto que ele vai fazer dentro da aula que está sendo proposto naquela aula. Tudo bem, gente? Isso daqui que vai ser o tarefa. Quando que o professor ele vai lançar essa tarefa para o aluno? A recomendação que já foi passada para os professores é que faça antes de iniciar a aula ou durante a aula. Por quê? Porque o ideal é que o aluno, dentro da aula, ele faça a sua programação, ele faça lá o seu mão na massa e já saia da aula já com o link postado aqui. Ele faz a programação dentro da aula, o seu projeto, já coloca o link e já finaliza. Então, o ideal é isso, é que o aluno faça dentro da sua aula de robótica. Então, vai aparecer lá, né, no gerenciador de tarefas, ou ele entregou ou não entregou, né, ou 0 ou 10, né, para cada aula. O para ir além, como eu falei para vocês, não é obrigatório, mas pode contar para o engajamento, caso o professor queira dar nota para ele a mais, pode dar nota por esse engajamento. A rubrica, né, a avaliação vai ser por rubrica, por bimestre, né, e estamos aguardando ainda mais informações sobre essa questão da rubrica de avaliação. Tá? Então, é por meio desse tarefa SP que o professor ele vai nortear aí as suas notas para os alunos e também nós vamos saber se os alunos estão fazendo essas atividades, estão conseguindo desenvolver as suas atividades dentro da robótica e muito provavelmente é isso que vai entrar num futuro BI Educação. Bom, então era só isso, né? A apresentação, como eu disse, a apresentação era breve.